tá? Então, voltando, né, porque parou um pouquinho aqui, interrompeu a gravação, eu posso estar, então, usando a Política Nacional da Saúde do Homem em vários aspectos, tá? Então, na atenção básica, na Secretaria de Esporte e Lazer, desenvolvendo ações voltadas para a saúde do homem, na Secretaria de Direitos Humanos, fazendo inclusive ações globais voltadas também para o atendimento à população masculina. Posso fazer campanhas dentro da Secretaria de Saúde, Novembro Azul, salas de espera nas unidades básicas, no policlínico, dentro da área de educação, no programa Saúde da Escola, nas CIPATs, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes da empresa, que a gente pode estar levando as informações, né? Então, esses são os objetivos da Política Nacional de Saúde do Homem. Bem? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né? Falamos até agora sobre as políticas, né? Fizemos uma revisão. Agora vamos falar um pouco sobre doenças do homem, que começa inclusive aí na página 15. Torno a dizer que nós já falamos anteriormente, eu até dei material para vocês, slides, mas as atividades ela estará também sendo utilizada aqui da apostila, bem? E das nossas aulas gravadas, da nossa discussão em aula. Bem, vamos falar, então, na unidade 2, página 15, promoção à saúde e prevenção de doença, voltadas às alterações no sistema geniturinário. Tá? Então, uma delas é a próstata. Falamos bastante também sobre a próstata. Falamos sobre o que é a hiperplasia prostática benigna. Falamos o que é o câncer de próstata e prostatite. Bem, recapitulando, né? A hiperplasia prostática, ela acontece justamente, né, quando eu começo a ter uma alteração hormonal, né? Geralmente pode acontecer na andropausa, tá? Ou acomete os homens acima aproximadamente de 50 anos a 60 anos, tá? Então, por questões hormonais, né, ela acaba aumentando no seu tamanho, tá? Então, quando ela aumenta no seu tamanho, ela pressiona o canal uretral, até por conta da sua anatomia, certo? Ela, geralmente, ela não dói, a hiperplasia prostática benigna. Porém, nós temos a hiperplasia benigna por conta dessa alteração da próstata, tá? Mas também temos o câncer, quando eu já tenho uma neoplasia e eu tenho uma prostatite. Mas os sintomas mais importantes que acometem a população masculina, primeiro é o quê? Jato urinário, cada vez mais fraco, que vai se desenvolvendo, tá? Tá aí na página 17. A dificuldade ou demora para iniciar a micção, a necessidade frequente de urinar, acordar à noite para urinar, interrupção involuntária desse jato urinário, às vezes o homem está urinando e de repente para, esse jato para, presença de sangue na urina, dor ou sensação de queimação durante a micção, a urgência urinária, que é uma sensação de que não pode segurar a urina, parece que o homem
ele corre para ir no banheiro urinar, mas não sai, tá? Ele tem essa sensação de que toda hora ele quer urinar. E sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então, esses são alguns sintomas gerais que podem acontecer na hiperplasia prostática benigna, no câncer de próstata e na prostatite, tá? Então, a avaliação, ela é feita através do exame de sangue, que é o PSA, que é feita. Pode ser através do exame físico, né, o toque retal. Pode ser também, bem, voltando aqui à nossa segunda parte, né? Então, esses são os sintomas gerais que acontecem, tá? Então, voltando na avaliação diagnóstica, como eu falei, o PSA, que é o exame de sangue, no qual é identificado, né, os níveis de probabilidade de câncer existente nessa população. Ultrassonografia, ressonância, né, que também pode ser feita, exame físico, além das queixas, tá? As queixas clínicas que o homem sente, praticamente são as mesmas e é como se fosse uma síndrome, tá? Elas são básicas. As queixas são sempre essas. Levantaram então a urinar à noite, é constante, a sensação de ardência, a sensação de que quer urinar, mas não consegue. Mas por quê? Porque a próstata, ela aumenta no seu tamanho e ela achata a uretra, desculpa. Então, a uretra fica estreita. Então, fica com essa dificuldade nessa passagem da urina. Por isso que dá essa dor. E também por isso que também pode ter o sangramento. Até quando se trata de um câncer de próstata, eu tenho o sangramento também. E a prostatite, que é a infecção, né? A infecção causada por uma bactéria, né? Uma infecção mesmo, né? Não está relacionado a hormônio, tá? Ela não tem um aumento. A prostatite é uma infecção. Então, também ela acaba causando dor, ardência, tá? Então, começando aí, né? Falando um pouquinho, a prostatite é a inflamação da próstata ou qualquer condição associada à inflamação ou infecção da glândula prostática. Ela geralmente acontece na faixa de idade adulta, ok? Então, pode ser causada por bactérias, fungos, HPV, e também ela pode ser passada através da relação sexual, tá? Então, por isso que quando eu tenho um paciente com uma prostatite, o casal tem que ser tratado. Não adianta tratar um. Se ele não usa preservativo, ele vai reinfectar a companheira e vice-versa. É um ping-pong, tá? Então, a manifestação clínica da prostatite é o desconforto e dor perianal, periretal, dor lombar, tá? Principalmente. Dor após a ejaculação, que ocorre. A prostadodínia, que é a dor na próstata. Noctúria, ou nictúria, que é a dor, principalmente a urinar à noite. E secreção uretral. Então, o diagnóstico, como é feito, né, na maioria das situações, né, a história clínica, exames de urina, toque retal, também pode fazer cultura, também, tá? Cultura de urina, que identifica o tipo de bactéria. E lógico que o tratamento são antibióticos. Antibiótico, terapia, banho de assento, né? Tratar, como eu falei, o parceiro sexual e ter uma boa higiene. Lembra? Nós falamos também
no primeiro dia de aula, nós falamos sobre higiene masculina, que é muito importante, tá? Agora, câncer de próstata o câncer de próstata, ele, em alguns casos, ele tem uma linha de hereditariedade, tá? Existem famílias onde existe o traço genético, hereditariedade do câncer de próstata, ok, pessoal? Tá? Mas, geralmente, ocorre, né, apresenta o homem quando está com câncer na próstata, ele tem os sinais parecidos com a prostatite, mas ele tem disúria, dor ao urinar, polaciúria, urina várias vezes, retenção urinária, que também pode acontecer, a retenção urinária, presença de sêmen na urina e ejaculação dolorosa, tá? E também pode acontecer, gente, sangramento também, tá? Dorsalgia ou lombalgia, dor no quadril, ele pode apresentar anemia, perda de peso, fraqueza, náuseas e oligúria, tá? E é lógico, né, que a doença também, né, no caso, o câncer de próstata, ele tem um risco muito grande para metástases, tá? O diagnóstico é feito pelo PSA, pela biópsia e toque retal. Também ultrassom, ressonância, tomografia, ok? Geralmente o tratamento é radioterapia, quimioterapia, uma terapia hormonal, que pode reduzir o tamanho dessa próstata, e também, no caso, o tratamento cirúrgico, bem, que é a prostatectomia. Geralmente ela é radical. No ato da cirurgia é feita uma crioterapia, uma criocirurgia, ou seja, um recorte, que é feita uma análise, um histopatológico no momento, para saber se vai retirar toda a próstata ou apenas o tumor, ok? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem interromper, tá, gente? Bem, a hiperplasia prostática benigna, já falamos bastante aí sobre ela, mas geralmente ela ocorre com homens acima de 50 anos. Câncer de próstata necessariamente não é só no adulto não, tá? Eu também tenho adolescente, lógico que é um número bem mais raro, mas eu tenho adolescentes com câncer de próstata também. Bem, voltando aqui na hiperplasia benigna, né, a causa ainda é desconhecida, mas, porém, eu tenho uma andropausa, pode acontecer na andropausa, índices elevados aí de testosterona, tabagismo, consumo intenso de álcool, hipertensão, diabetes, cardiopatia e até mesmo fatores nutricionais, né? Sedentarismo. Pode acontecer aí a hiperplasia. E aí, quais as manifestações clínicas? Todas essas que estão aí na apostila, né, que nós já falamos em aula anterior, tá? Que, no caso, são as que parecidas com câncer, com a prostatite, né? Ainda a insuficiência renal, fadiga, anorexia, náusea, vômito, interrupção do jato urinário, escapes da urina em gotejamento, tá? Azotemia, que no caso é a concentração de ureia na urina, bem, urgência a urinar, nictúria, polaciúria, tá? E o diagnóstico, como vimos, é o exame de urina, exames sanguíneos, toque retal, os mesmos aí da câncer de próstata ou da prostatite, ok?
Bem, agora, voltando um pouquinho, né, na questão agora, falamos um pouquinho das principais doenças aí da próstata, vamos falar um pouquinho da planejamento familiar, né, que foi o nosso último assunto da última aula, só para dar uma recapitulada, porque o planejamento familiar estava gravado, mas dentro do planejamento familiar, nós temos a vasectomia, que é uma cirurgia que ela é feita, né? É uma ligadura na transecção de uma parte do ducto deferente no homem, tá? E a vasectomia, ela está dentro do planejamento familiar. É quando o homem tem o desejo de não ter mais filhos. Então, uma decisão entre ele, a sua parceira, né, no qual eles desejam não ter filhos, tá? E essa vasectomia, geralmente, ela é definitiva, ok? A vasectomia é uma cirurgia simples, porém, o pós-operatório ele tem que ser respeitado, tá? Então, algumas complicações podem acontecer, equimose no local, infecção, né, uma epididimite, hematoma, tá? E tem que ser, o homem tem que ficar em repouso durante 5 dias e depois ele volta ao trabalho normalmente. É uma cirurgia segura, local, não precisa retirar os pontos, porque eles caem depois com o tempo, o tipo de fio que é utilizado. Tá? Também é importante estar orientando a essa população pós-vasectomia que o ideal é ter pelo menos aí 15 ejaculações para realmente não ter esperma nenhum nesse ducto, ok? Porque o homem, ele continua tendo as suas relações sexuais normalmente. É um mito ele colocar na cabeça, que é um fator psicológico grande, que ele não vai ter mais ereção. Ele tem que ser orientado que essa cirurgia não reduz a masculinidade dele. Ele continua a ter a ereção. O que ele não vai ter é esperma, ok? Mas ele vai ter uma ejaculação normal. Bem, e é importante ele estar, pelo menos no primeiro mês, usando aí preservativo, porque ainda pode ter algum resíduo, né, de esperma no ducto, ok? Bom, no pré-natal masculino, só um minutinho que tem alguém aí com o fone ligado. Pronto. Bem, ainda falando sobre planejamento familiar, falamos da vasectomia, mas também vamos falar um pouquinho do pré-natal, tá? Já na página aí 21, o pré-natal, ele não é só da mulher, não é só, a mulher ficou grávida, então é ela que vai nas consultas. Não. Primeiro de tudo, né, precisamos entender que quando eu começo a ter relações sexuais ou planejo ter relações sexuais, né, eu tenho que fazer testes, saber se eu estou bem e a parceira também, ou parceiro, tá? Então, o que a gente chama de pré-nupcial é importante. Fazer rastreamento, fazer exame de sangue, ver se está tendo algum problema, né? Uma anemia, ou se tem alguma IST, alguma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, esse é muito importante. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é quando e se eu desejo ter filhos. Desejo ter filhos? Quando? De que forma?
né? Em que momento? Logo assim que eu tenho as minhas relações ou não? Então, saber usar o preservativo no momento certo, ter uma boa higiene, né, do membro, do pênis, para evitar doenças, né? Nós já falamos também sobre isso, mas desejo ter filho. Minha parceira engravida, então eu tenho pré-natal. E hoje, né, o pré-natal, ele é, digamos assim, eu falo que ele é compartilhado. O que é isso, né? É o casal que gesta, tá? Então, homens, hoje, dentro da legislação, ele tem o direito a assistir todo o pré-natal da sua parceira, a ir a todas as consultas, aos exames, estar presente, inclusive, nos grupos de gestante, grupos de apoio, fazer também exames de rotina, acompanhar o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, independente de ser parto normal ou parto cesárea, cirurgia cesariana, tá? O homem tem o direito de estar presente, tá? E uma coisa que também é muito interessante, tá? Até inclusive aí na página 21, tá? É a síndrome de Coolvade. O que é a síndrome de Coolvade, tá? É quando o homem ele apresenta as mesmas características da mulher. Ele também engravida. Sabia? O homem também. O problema é que ele engorda, mas depois a mulher tem um filho. Ela emagrece, mas ele continua gordinho. Entendeu? É o que a maioria acontece, gente. Tá? Mas ele tem dor de dente, o cabelo cai, tem enjoo, tem náusea, tá? E isso é muito interessante, ok? Porque é real. Muitos homens têm essas características, esses sintomas gestacionais, tá bom? Bem, como eu falei, algumas ações aí do pré-natal, né, que estão aí na página 22, na página 23 também da apostila, tá? Mas eu já comentei, é importante que o homem saiba que ele tem direito, né, à licença, gestação, né? Assim que a mulher pare, ele tem a licença paterna, ele tem o direito a ficar em casa. Alguns locais são 5 dias, garantidos por lei, outros mais dias até, tá? Para quê? Para que ele entenda que não é só a mulher que gesta e pare, mas que ele também tem que estar envolvido nesse contexto, tá? Ele tem que saber que ele tem que ajudar a trocar a fralda, a dar o alimento para o bebê, ajudar a mulher a descansar e ele cuidar do filho, tá? Levar também para a vacina, convidar, né, o pai também, principalmente quando a criança está numa UTI, né, que existe a rede cegonha, ele participar do envolvimento dele, enquanto aquele bebê prematuro numa UTI, ele ter o direito a estar ali presente também, tá? Então, o homem ele tem que estar presente em todos os processos da mulher, na gestação, no parto, na internação e no puerpério, ok? Então, acolher esse homem é o primeiro passo. Não é só a mulher, mas acolher este homem. Fazer com que ele participe de todas as atividades educativas, tá?
Bem, segundo, fazer os testes sanguíneos, tá? Solicitar teste rápido para saber se ele tem algum IST, que pode ser transmitido através da placenta. Saber o grupo sanguíneo dele, porque se houver incompatibilidade entre o homem e a mulher, sabemos e aprendemos isso na atenção à mulher, na saúde da criança e do adolescente, né? Que existe essa incompatibilidade, que a gente tem que tratar assim que a criança nasce, né? Dar a vacina de Rogan à mulher, ok? Também. Então, por isso que é importante. O terceiro passo é saber se ele está com a vacinação também em dia. O quarto passo é estar atento a todas as atividades educacionais. Ele também deve entender que durante a gestação, ele também pode ter a atividade sexual, porém dentro de um critério, né? Então, no primeiro trimestre e no último, ter muito cuidado, né? Então, ter atividades sexuais, elas podem acontecer, mas de maneira mais tranquila, com posições mais adequadas para ambos os dois, tá? Para proteger a mulher e também ao feto, tá bom? E também, o quinto passo, né? Ter o direito a acompanhante e também orientar ao homem a respeito da declaração de nascido vivo, que é importante a participação dele e, inclusive, o nome dele. Aliás, gente, a escolha do nome da criança é uma escolha definitiva, tá? Que o homem e a mulher, quando escolhem o nome do seu filho, tem que entender que é definitivo. E é importante que o casal, né, entenda o momento da importância da declaração de nascido vivo, em todos os aspectos, né? A certidão de nascimento. Então, assim que a criança nasce, é obrigação do homem ir ao cartório e registrar essa criança. Lógico que hoje nós também lidamos com a adoção, tá? Lembrando que na adoção a lei também abriga todas essas etapas, tá? Tanto homem quanto mulher têm os mesmos direitos como se fosse um recém-nascido parido do casal, ok? Alguma dúvida? Bem, ainda continuando, tá? Vamos falar mais um pouquinho aí de algumas doenças e depois vamos dar uma parada para a próxima aula, nós terminarmos aí com a nossa revisão. Bem? Bom, na página 24, vem falando de algumas doenças, que é, no caso, a